Apocalipse, capítulo de número 13. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a besta que emerge da terra, e o sino desse texto para nós hoje é a necessidade que os santos têm de perseverarem firmes e fiéis até o fim. A necessidade de perseverança e fidelidade por parte dos santos, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 13, farei a leitura do verso 1 até o verso de número 10. Apocalipse 13, de 1 a 10. Abriu a Bíblia? Vamos marcar aí e orar ao nosso Deus. Senhor Deus, graças te rendemos por teu cuidado conosco, por tua bondade. Sabemos, ó Pai, que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Quiçá tomar esta palavra em nossas mãos, ler e compreendê-la. Só o Senhor, o Espírito, pode nos iluminar. Por isso rogamos, faz assim conosco, a todos nós, para que não somente compreendamos a tua palavra, mas possamos vê-la aplicada à nossa vida, para o louvor da tua glória. Dá-nos graça para isto fazer, ó Deus. E conduze-me em fidelidade, pois isto é que o Senhor requer dos teus despenseiros. Assim te bendizemos em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Meus irmãos, uma das atitudes que o ser humano tem, quando não consegue vencer aquele que é o seu oponente, é atentar contra aqueles que estão relacionados a ele. E uma forma clara da gente ver isso é que, por exemplo, se você tem um irmão mais velho, e esse irmão mais velho tem alguém que não gosta dele, mas ele é tão forte, que ele não consegue vencer o seu irmão, mas você é franzino. Então, na primeira oportunidade que ele tem, ele bate em você, porque não consegue bater no irmão, sabendo ele que o irmão vai levar a forra a isto. Estou dando esse exemplo porque nos parece ser um exemplo comum do dia a dia da humanidade caída, onde as pessoas buscam seus próprios interesses do que antes agradar ao Senhor. Mas a coisa se opera assim mesmo, porque isto é próprio deste mundo caído. Logicamente que o Senhor Deus, numa outra medida e tomando um outro cuidado, também vinga o seu povo, mas não de maneira ímpia, pecaminosa. Ele vela por nós, porque nos ama, sendo que a maior prova desse amor não foi contra o outro, mas contra si mesmo, na medida em que deu a sua vida para resgatar o seu próprio povo. Só que quando falamos do inimigo das nossas almas, Satanás, ele usa exatamente o primeiro expediente, vingativo como ele o é, embora não seja ele o vingador, mas ele vai atentar contra Deus, e uma vez que foi derrotado contra o Senhor, ele vai agora buscar o seu povo. Se você está lembrado do capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver que Satanás foi derrotado. Ele não conseguiu se opor ao plano do Senhor, na medida em que não resistiu àquele que foi enviado pelo Senhor. E eu queria que você voltasse os seus olhos para o capítulo de número 12, por favor, verso de número 10, que é dito assim: então ouvi grande voz do céu proclamando. Observe que este louvor que é entoado aqui, esta adoração em forma poética, ela se deu a partir de algum evento. Então, está vendo aí? Então, diante disto o quê? Aí você tem que voltar para o verso anterior, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ele foi derrotado e foi expulso para a terra. E aí vem esse louvor que nós acabamos de ler aqui introdutoriamente. Mas aí quando chegamos no verso 13 do capítulo 12, e eu quero que você continue olhando para a sua Bíblia, diz assim: quando pois o dragão se viu atirado para a terra,
perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo fogo. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, e aqui é o ponto, com quem? Com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então este é o contexto, este é o pano de fundo que você deve ler, aqui de maneira mais imediata, o capítulo 13. Satanás foi derrotado, veio para a terra, não conseguiu ferir ao Senhor, no sentido de derrotar o Senhor, e agora ele vai atentar contra quem? Contra aqueles que, segundo o texto bíblico, guardam a palavra de Deus, são descendência do Senhor, os quais constituem a igreja. Então, a partir desse capítulo 13, você vai perceber como Satanás age contra a igreja do Senhor, contra o povo que guarda o mandamento de Deus, contra aqueles que são os descendentes do Senhor por meio de Jesus Cristo. Então, no contexto mais imediato, é isso que você tem que atentar. Mas lembre que desde o capítulo 4 e também do 5, tem uma visão que João teve, que eu digo sempre aos irmãos, não se esqueçam disso, porque essa visão ela é norteadora para tudo que está acontecendo aqui, que é aquela visão da sala do trono, onde Deus está reinando soberanamente sobre tudo e todos, e nada do que está acontecendo ali está fora do controle do Senhor. Inclusive, o que vamos ver hoje, que é esta perseguição desferida pelo diabo, contra aqueles que são os descendentes do Senhor, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Então, a grande questão é, o que é que Deus requer da sua igreja, uma vez que debaixo da sua soberania, Ele está permitindo que a igreja seja afligida pelo nosso arqui-inimigo, por Satanás? O que Ele espera de mim? Dozinha? O que Deus quer de mim, de você, que foi requerido naquela época também, de João e daqueles que eram seus circunstantes que leram este livro? E então, nesse sentido, irmãos, é que nós vamos falar hoje sobre a necessidade de perseverança e fidelidade da parte da igreja, mesmo em meio às grandes provações. Provações estas que são certas, não há dúvida com relação a isso, elas já estão acontecendo sobre a igreja. Então vamos analisar esse texto, irmãos, para que a gente possa então ter uma noção correta do que está acontecendo aqui e dessa resposta que é requerida de cada um de nós. Vamos então olhar para o verso 1 do capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A primeira visão que João tem aqui é exatamente desta besta, que ela se aparece de maneira tal que é como se ela estivesse surgindo de baixo para cima, porque note o movimento, primeiro ele vê o chifre, depois ele vê o quê? As cabeças. Então imagine que você está dentro d'água, né? E está surgindo, primeiro vai surgir aqui o cucuruto, como alguns chamam, né? Depois vai começar a surgir a parte da testa, do rosto. Então é nesse movimento, no sentido desse movimento. Ao ver isto, João vê o quê? Esta besta que ela tem 10 chifres e 7 cabeças. Lembre que ao olhar para essa figura, você tem que contemplar o quê? Uma imitação do Senhor. O número 7 aponta para a perfeição e 10 completude, né? Então esta besta ela vai tentar o quê? Imitar ao Senhor, mas ela não é o Senhor, ok? Então é uma força que surge com um intuito, um elemento novo, né? De o quê? De imitar a Deus no seu governo. Imitar, não estou dizendo que o seja. O texto prossegue e ele diz mais uma coisa sobre a aparência deste animal, não é? A besta.
A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Ok? Então, repetindo: leopardo, os pés como de urso e boca como de quê? De leão. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel, porque quando você lê o capítulo 13, juntamente com o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7, você vai observar que há uma similaridade muito grande entre as coisas que estão sendo ditas aqui em Apocalipse 13, com aquilo que já foi dito pelo profeta Daniel no capítulo de número 7. Ok? Abriram aí? Vou ler a partir do verso 1, tá? No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Está vendo a ideia de subir? Primeira similaridade, né? Subia. Aí ele diz: o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, foi-lhe dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo. Estão percebendo as semelhanças? Então, aquilo que João está vendo se assemelha à visão que Daniel teve. Prossigamos na leitura. Verso 6. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Observe bem que cada animal que aparece é dada a ele uma ação. Por exemplo, aos leopardos foi dado domínio. Aos ursos, devorar muita carne. Ao leão, mente de homem. Então você percebe que eles têm características de governo. Tá bom? De domínio sobre aqueles que estão abaixo deles. Prosseguindo, verso 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, tinha 10 chifres. Mais alguma similaridade? Vamos adiante. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que 3 chifres havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Você vai perceber, volte lá seus olhos por favor para Apocalipse capítulo 13, que esta que emerge, também vai falar coisas indevidas. Apocalipse 13, verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Está vendo? Então, a visão que Daniel teve se assemelha, no caso de João, né? Se assemelha a que Daniel teve no passado. Retomando a leitura lá de Daniel, capítulo 7, que diz assim. Só um instante que minha Bíblia aqui passou a página. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Observe bem, irmãos, que mesmo que estas figuras apareçam, e tenham relativo poder, e falem coisas indevidas, todavia, segundo o verso 9, a partir da visão de Daniel, alguém está reinando, que não são esses animais. Quem é que está reinando? Está aqui, o ancião de dias.
Então, a mesma percepção que Daniel teve de que Deus está no controle, ainda que essas coisas estejam acontecendo, é a mesma que João está tendo. Deus está no governo, está na sua sala, governando soberanamente, tá? Ele já venceu o maligno, todavia há um raio de ação que foi dado a este inimigo. Ok? Tranquilo aqui? Alguma pergunta? Voltemos então para Apocalipse, capítulo de número 13. Então ele viu esta besta emergindo, e aí quando chega no verso 2, a parte B, que diz assim: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande o quê? Autoridade. Mas observe bem, o dragão foi expulso do céu, concordam comigo? Para onde? Para a terra. Mas ele ainda tem poder. Ele não é onipotente como o Senhor, mas ele tem o quê? Poder. Concordam comigo que Satanás tem poder? Sim ou não? Tem poder. Ele tem poder como o do Senhor? Não, mas tem. E esse poder ele exerce debaixo da autoridade de quem? De Deus. Com este poder que ele foi dado, ele confere à besta autoridade. Ok? Tem que entender isso, tá? Ó, ele tem poder, ele confere o quê? A besta autoridade. Observe bem. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande o quê? Autoridade. Então, é como se ela estivesse agindo em nome do dragão. Quem é o dragão? Satanás. O que é que nos compete agora? É identificar quem é esta besta. Perceberam a lógica? Não vai fazer raciocínio mirabolante. Tem que entender isto. Satanás foi expulso, está na terra, que tinha quantas cabeças? Ferida. Mas o que acontece? Um milagre. Qual é o milagre que está aqui? Basta olhar no espelho que você já vê um milagre. Qual é o grande milagre? Você ser salvo. Só que o povo vai ver esse milagre acontecendo, e o que é que vai acontecer naturalmente com o coração dos incautos navegantes? Vão ficar enebrecidos com isso, encantados com isso. Como é que pode? Sofreu e agora está vivo de novo. Há um plano por trás disso, tá? Há uma intencionalidade. Você precisa entender a lógica disso. Aí diz: e toda a terra, verso 3, acompanhe comigo, se maravilhou diante do quê? Do milagre. E a consequência disto foi qual? Porque eles passaram o quê? A seguir a besta. A palavra aqui para seguir é como se fosse discípulo. Lembra os seguidores de Jesus? Agora aqui nós temos seguidores de quem? Da besta. Estão entendendo? Expulso do céu, vem para a terra. Tem poder debaixo da soberania de Deus. Surge um novo ente. As características assemelhadas a Daniel capítulo 7. Este novo ente recebe poder do dragão. Sofre um golpe, uma ferida mortal, mas é curado. Diante desse milagre, a terra fica como? Enebrecida com isso, e a consequência disso é que o quê? Eles passam a seguir a besta. E logicamente que se seguem a besta, o passo seguinte é o quê? Veja comigo o verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Note bem aqui uma coisa. Essa ferida mortal é o mesmo termo que João usa para a ferida ao cordeiro. Em outras palavras, na mente daquele que está lendo o texto, é como se ele tivesse passado por algo semelhante. Ele não é o cordeiro, mas ele passou por algo semelhante. Só que o cordeiro morreu e ressuscitou.
matou. E aí, no caso desse ente da besta, o que é que acontece? Ele morre e, por um milagre, parece ser também o quê? Ressuscitado. O que é que as pessoas vão fazer? O mesmo que fizeram ao cordeiro. Vão se prostrar diante dele, ou do caso da besta, não é? Adorá-la e segui-la como se fosse ao cordeiro. Então, este aqui é um movimento anticristo, que se dá a partir dessas forças operantes. O dragão, a besta e o outro ente que será adiantado mais à frente, né, um spoiler aqui, o falso o quê? Profeta. Então você tem 3. Quando você tem 3 aqui, o que é que você lembra de mais? 3 também. Trindade. Ele imita o Deus verdadeiro na sua existência, mas não é Deus, e na sua atuação. É como se morresse para salvar, mas isso não é a verdade. Estão entendendo? Alguma pergunta? Volte os olhos novamente aí para o capítulo 13. Eles não somente adoram a besta, mas dizem: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Você está vendo o grau de cegueira? Essas falas foram ditas acerca de quem? Do Deus verdadeiro. Mas agora estão sendo ditas pelos seguidores da besta, aludindo a quem? A besta. Aí eu pergunto para você, Cristo alertou sobre isso? Vamos abrir a Bíblia aí em Mateus capítulo 24, por favor. Mateus capítulo 24. Abriram? Vou ler alguns versos, tá? Do 24 e também do 25. Verso 10 primeiro. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão o quê? A muitos. Agora o verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Ok? Agora vamos para o verso 15, mesmo capítulo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa ou de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás, ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Quantas vezes foi necessário a Cristo morrer? Uma só. Então se a partir de agora surgir outro, imitando, você vai crer? O alerta foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. Não acrediteis. Prosseguindo, verso 24. Porque surgirão falsos cristos, observe o plural, porque uma coisa é você falar o anticristo, que os nossos pais reformadores disseram que era quem? O Papa, né? Nós não cremos assim, tá? Mas tem os anticristos, que é todo movimento contrário a Cristo, plural. Então, surgirão falsos cristos e falsos profetas, agora presta bem atenção nisso, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora, imagine o tamanho deste milagre.
Só não enganou porque era eleito. A graça de Deus perseverando nele, porque senão enganaria. É convincente. Então a visão que João está tendo lá, desta besta que é ferida e é curada, e faz com que as pessoas se prostrem e sigam e adorem, é exatamente aquilo que Cristo já havia dito do plano maligno para arrebatar a igreja, no sentido não de arrebatamento para o céu, tá? De matar, de destruir a igreja. Ficou claro, irmãos? Vamos prosseguir na leitura. Aí ele diz: vede que vou-lo tenho o que? Predito. Vai acontecer. Tem que crer. E aí ele termina dizendo: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão também os abutres. Ou seja, só vai estar onde deve estar. Não será em outro lugar. Não se engane. Entenderam? Voltemos para Apocalipse 13. Então, o diabo é lançado do alto, vai para a terra, levanta um novo representante. Esse representante tem uma figura aqui associada a Daniel capítulo 7, que é o mesmo que Jesus cita em Mateus 24, ok? Ela sofre um dano, a ferida mortal, é curada, por conta desse milagre as pessoas ficam enebrecidas, e aí passa a seguir, a adorar e a dizer coisas de glorificação a quem não é digno receber glória, ok? Mas aí acontece uma coisa, você lembra que Cristo disse que se possível enganaria até quem? Os eleitos não farão isso que foi dito. Bênção, né? Não farão o que, pastor? Isso que está dito aqui no verso 4. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Os eleitos não dirão isto, porque os eleitos de Deus não adorarão a um falso Deus, nem seguirão a um falso Deus. E o diabo sabe disso. E a besta também sabe. Então o que ela vai fazer? Ela vai ficar satisfeita com a adoração destes outros? Não. Note então agora as atuações da besta contra o povo do Senhor, contra Deus e seu povo. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância. Lembra lá que eu li Daniel capítulo 7 da boca? Para a besta foi dada uma boca que proferia o quê? Arrogância. E aí, ela dizia arrogâncias e blasfêmias. E foi dada a ela também o quê? Autoridade para agir 42 meses. Não toma como literal, por favor, viu? Não vá contar as semanas não, que você vai se perder, vai dar 42, 43, 4.200, 42.000, você não vai acabar nunca, não é literalidade. O que você tem que entender aqui é a partir do que está dito no início do verso 5, foi-lhe dada. Quem deu? Aqui não é mais o dragão. Quem é? É Deus. O dragão deu aquilo que, em tese, lhe pertencia, que lhe era próprio. Mas esse aqui, para falar blasfêmias, é Deus concedendo liberdade para fazer isto. Só faz porque Deus permitiu. Preste bem atenção nisso. Foi-lhe dada a boca para isso. E para agir por um tempo. Não é o tempo que ela quer, não. É por um tempo limitado pelo Senhor. Verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no... Então ela começou a proferir arrogância, que era próprio dela. Proferir. Deus deu autoridade para ela fazer isso, não é? Está fazendo o que é próprio. Em outras palavras, deixou ela seguir o curso da sua própria natureza. Deus já tinha agido assim antes, em alguma outra situação? Sim. Lembra de Romanos capítulo 1, a partir do verso 18,
que diz assim: e por desprezar o conhecimento de Deus, Deus os entregou, ou seja, Deus deixa o seu bel prazer ao curso da sua natureza, e ela vai fazer o que lhe é próprio. E aí diz: além de falar, veja agora o verso 7, foi-lhe dado também, agora observe, que pelejasse contra os santos e os... Então vamos lá, nota aqui, ferida mortal, recuperou, parte da humanidade segue e adora, e fala como se estivesse falando a Deus, mas eles sabem que esses não são aqueles que fazem parte do povo do Senhor, não que ele conheça individualmente, tá? Mas ele sabe que os eleitos não farão isto. Deus dá autoridade e ela começa a proferir blasfêmias contra Deus, ok? Mas vai atingir a Deus isso? Nada. Qual o passo seguinte? Vamos perseguir aqueles que são os de Deus que estão na terra. Por isso que o verso 7 diz: deu autoridade para pelejar contra os santos, e o que é mais duro talvez para você ler aqui, é que eles vão pelejar e vão vencer. Em outras palavras, vai morrer muito crente. Muito crente. E aqui vai de encontro àquele pensamento de que Deus preserva os crentes. Não vai morrer não. É ideia triunfalista. Morre não. O cordeiro venceu, você não. Não, meu filho. Vai morrer muito crente. Por quê? Porque a besta perseguirá. E estará fazendo isso debaixo daquilo que Deus permitiu. O que é que você acha? Como diz um cidadão uma vez: quebrou minhas pernas agora, pastor, porque eu achei que eu ia vencer. Ele disse: você continua vitorioso, só que dentro do plano da redenção, há esse ponto da história da redenção, em que a tribulação sobre os crentes é intensificada, a grande tribulação, e que os crentes morrerão. A besta vai vencer. Diga. Não tenha dúvida. Uma prova, um teste, é uma provação. Para saber o quê? Veja o finalzinho aí, do verso 10. Aqui está a perseverança e o quê? Irmão, me diga uma coisa. Você é dizimista. É mais fácil dar dízimo? Na verdade nunca é fácil, né? Porque mexer com bolsa é difícil, para muitos. Dá o dízimo quando a conta está tudo paga, todas pagas, ou quando está faltando para pagar? A maioria das vezes que eu ouço alguém que está com dificuldade nessa área, é quando está faltando, fica mais difícil. Parece que você é mais provado. Mas quem é apegado ao dinheiro não dá em hora nenhuma, tá? Estou falando daquela dificuldade comum. Como é que eu vou provar minha fé? É estando tudo bem ou debaixo de prova? É debaixo de prova, meu filho. Então, esses eventos que estão acontecendo aqui, estão o quê? Peneirando. Quem de fato é ou não. Porque a peneira final vai ser no último dia. Quando ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então, esta besta aqui, foi-lhe dado também que pelejasse contra o santo e vencesse. E agora note uma outra coisa, da abrangência, tá? Porque ele falou de maneira individual, os santos, não é? A Francisco, a Irã, o Benfilho, o Paulo, ok. Mas não é só sobre o indivíduo. E aqui eu quero que você preste bem atenção e abra bem seus ouvidinhos para isso. Para que você entenda o cenário geopolítico. E aqui não é teoria da conspiração, tá?
foi-lhe dada, ou deu-se-lhe, ainda, autoridade sobre cada tribo, povo, língua e... O que isso quer dizer? É que todas as nações mundiais estarão debaixo desta autoridade, de maneira que elas serão utilizadas para quê? Para perseguir os santos e matá-los. Aí eu disse uma coisa no passado, eu vou repetir. Você ainda continua achando que a nossa questão é financeira, é petróleo? Não seja tolo. Você tem a Escritura na mão, você tem o Espírito de Deus que lhe dá discernimento. Foi dada autoridade. Não só sobre a atuação com os santos, mas o sistema. De maneira que, observe bem, e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. Aí você diz, pastor, não é o sistema. E sobre toda a terra é o quê? Você tem que ser coerente aqui, não é? E ele diz mais, adorá-la-ão todos que habitam toda a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem é que vai adorar a besta em toda a terra? Todos os que não são eleitos. Então, você se prepare para conviver num mundo, não é? Onde a atividade majoritária será de adoração ao inimigo. Nós já temos isso em partes, de nações todas que se rendem a isso. Já temos, meu filho. Já temos grandes sistemas. Ou vocês não acham que não? As nações islâmicas. Se você quiser, depois eu tenho 3 livros que falam sobre isso, que eu gostaria que você lesse. Você entendeu um pouquinho como que é. Não estou dizendo que eles não carecem de Cristo, que nós não devemos amá-los, tá? E isso seria a oferta de boa fé do Evangelho, o desejo sincero da conversão deles. Mas tem nações inteiras que você não pode adorar o Senhor, sob pena de morte. Não é assim. Não pode ter igreja. Um professor meu foi dar um módulo em um desses países. Ele teve que entrar como professor, ele é de fato professor, tá? E aí, eu acho que eu já disse para vocês, ele reunia a igreja no ônibus. Ou nos porões de fábricas abandonadas. E a reunião não podia ser marcada com antecedência. Por quê? Sob risco de serem apanhados e serem mortos. Então, esta não é a realidade futura, ela já está aqui. Ela só não se tornou o quê? Generalizada. Exemplo disso é estarmos aqui hoje. Por quanto tempo? Não sei. Mas vai acabar. Porque os crentes serão perseguidos e mortos. Mas a grande bênção do texto é que só vão adorar a besta aqueles cujo nome não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa é a nossa garantia. Então aqui é uma coisa importante. Sabe por que a gente não vai se dobrar diante deles? Por causa daquilo que Cristo fez por nós. É a única base. Não há outra. É pelo que Cristo fez por nós. Fora disso, nós estaríamos na mesma condição dos demais. Na mesma condição. Agora, quando ele vai encerrar o texto, ele vai dizer o seguinte, verso 9. Se alguém tem ouvidos,
ouça. Essa expressão aqui lhe lembra alguma coisa? O quê? As cartas. Se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É um alerta. Tem ouvido? Ouça. Agora lembre, tá? Não é ouvido natural, no sentido de aquilo que todo homem tem, não. É ouvir espiritual. É ouvir segundo a ação desse Espírito, que ilumina a sua mente e lhe faz compreender a verdade. Porque você pode ver isso tudo aqui e dizer, não, isso aqui é uma balela. Mas João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: quem tem ouvidos, ouça. Aí ele diz: se alguém leva para cativeiro vai. Ó, essa frase, esse ponto aqui é muito importante você entender, tá? Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a... Pastor, o que é isso aqui? Isso aqui é um provérbio, que ele está dizendo o seguinte: não resista quando vierem te matar. Matar quem? Não serão os que adoram a besta, porque eles já estão fazendo o que ela quis. São aqueles que não adorarão. Então, quando vierem prender, o que é que tem que fazer? Prenda. Eu só não posso o quê? Adorar. Eu só não posso ceder. E aí lembre que foi lido Daniel 7, não foi? Mas se você leu de Daniel 1 ao 6, você vai perceber eventos que aconteceram com Daniel e seus amigos, onde eles foram forçados a adorar a um falso Deus e não fizeram. Qual foi a consequência? Fornalha, cova dos leões. Não foi? Não é? Mesma coisa, só mudou o ambiente histórico, o momento histórico, mas a estrutura do que estava acontecendo era a mesma. Agora lembra bem de uma coisa, já te passo, viu, Sabrina? Quando foram levar os amigos de Daniel para a fornalha, disseram para ele assim: olha, o seu Deus que te livre. Aí eles disseram: olha, eu não sei se ele quer livrar, é muito importante isso aqui, com base no que está sendo dito aqui no final. Eu não sei se ele quer livrar. Uma coisa eu sei, o que me cabe é a seguinte: não é resistir à prisão, preste bem atenção nisso, mas é não me dobrar. Por quê? Porque eu devo estar pronto para morrer. Deus tem misericórdia do que eu estou dizendo. Pronto para morrer. Por que eu estou dizendo Deus tem misericórdia? Porque Pedro falou a mesma coisa e negou. Na hora que o negócio apertou, ele negou. Ele disse: olha, Pedro, mas eu intercedi por ti, porque o diabo quis te peneirar como trigo. Quando, pois, te converteres, não é que Pedro não fosse regenerado, é porque ele negou. E teve a oportunidade de arrependimento. Voltou. Mas é para mostrar, irmãos, que se Deus não for conosco, nós abriremos. E diremos: vamos resistir à prisão, vamos fazer uma revolução dos crentes contra as oposições da igreja. Não, meu filho, crente não faz revolução não, viu? Faz não. Note na Bíblia aqui o princípio disso. O que Deus está dizendo é: se alguém leva para cativeiro, quem é que alguém leva? Que ele está pensando, Império Romano, pegou o cristão e está levando para cativeiro. Ah, eu não quero ir, eu vou processar. Não, para cativeiro vai, pode ir. Se alguém vai matar a espada, necessário é que seja morta a espada, tem que morrer a espada. Isso é o que está estabelecido. Não há como resistir. Então o povo diz: rapaz, nós somos a resistência, né? Tá, resistência em termos de fidelidade, de perseverança, mas não de oposição, de matar, não. Porque isso é natural, não adianta eu ir de encontro
ao que Deus estabeleceu. Sabrina. Amém. Aí vai o seguinte. Alguém diria, mas João, como é, João, que você disse para a gente ir para o cativeiro e para a espada, João? Como é isso, rapaz? Não, João, não dá certo não. Aí o texto é muito enfático, diz assim, ó. Aqui está a perseverança e a fidelidade de quem? Dos santos. Dos santos. Não é de outros. Aqui está a perseverança e a fidelidade daqueles que não são do povo do Senhor? Não. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, só os santos perseverarão e serão fiéis até o fim. Ficou claro? Agora vamos explicar uma coisinha aqui. Pastor, e o que é esta danada desta besta? Aqui você tem algumas questões que precisam ser vistas, tá? O dragão, não há dúvida, né? Quem é? Satanás. Quando você vai analisar essa questão da besta, você tem duas possibilidades aqui, que eu acho que elas, na verdade, deveriam ser unidas, porque nos dá uma percepção maior. Alguns vão dizer que a besta é o sistema contra Deus. Ok? Nações ímpias, sistemas de governo, sistemas religiosos. Então, nessa proporção, dessa magnitude, do sistema contra Deus. Outros vão associar a figura individual. Ok? Eu creio que faz jus à Escritura na medida que a gente perceber que há um sistema contra Deus e também se levantará uma figura posta para representar exatamente aquela tríade que eu falei no início, né? Pai, Filho e Espírito Santo, dragão, a besta e o falso profeta. Então, essa figura não se levantou ainda. Então, eis a dúvida de alguns se seria uma figura ou um sistema. O fato é que você vai ter uma oposição sistemática que vem por meio das nações contra o povo do Senhor. Isso é fato. Agora, quem é essa besta? A gente não sabe. É tanto que nossos pais, né, disseram que o anticristo era quem? O Papa. Mas a gente sabe hoje que você tem tanto o singular, o anticristo, que no caso não era ele, mas também a figura dos anticristos. Então, quando eu olho para essa besta aqui, o que é que eu tenho que entender? A visão macro que me dá uma percepção é de que há um sistema todo estabelecido contra Deus, e isso se dá através das nações com seus governos. Ficou claro? E aí vai perseguindo com maior ou menor intensidade, de maneira que o cerco vai sendo apertado contra os cristãos. Ficou claro isso aqui? Alguma pergunta, alguma colocação? Ok. Diga, irmã. Desculpa, filha, você pode tirar a máscara para eu fazer a leitura labial? Ok. Que vive tentações. Certo.
o que dizer uma pessoa que está embaraçada nas suas próprias tentações e pecados, está consciente dos riscos que ela está correndo diante do Senhor, das tentações do mundo, em face de um texto como esse. O que precisa ser dito a ela é aquilo que foi dito. Por favor, volte seus olhos. Capítulo 9, verso 20. O que dizer essa pessoa que está no meio? Lá e cá. Aqui, o que precisa ser dito. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O que precisa ser dito para ela é: arrependa-se enquanto é tempo. Você precisa se arrepender. Se você praticou algum pecado, se arrependa. Porque não vai ter meio termo no céu. Ou é, ou não é. E aí, quando o Espírito fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se arrepende enquanto é tempo. Você não brinque com isso. Não queira ter uma vida dissoluta, achando que vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Morreu. Morreu precocemente. Esses dias, nosso país vinha uma dessas. Será que ela acha que daria tempo? Não estou julgando a pessoa, tá? Mas será que ela pensou que ela conseguiria pousar? Fez o plano do show? Ou que será que fosse que ela fazer lá? Ou ela imaginou que seria o último voo dela? Aí a gente pensa que isso acontece com famosos que estão de helicóptero, de avião. Meu filho, é com a vida aqui. Uma senhora saiu, foi na rua, no centro, resolver uma coisa. Quando desceu do ônibus, tropeçou, bateu a cabeça no meio-fio, morreu. Você acha que ela planejou morrer desta forma? Por isso que tem uma expressão bíblica, que eu vou utilizá-la, não sei se está no contexto, mas eu vou utilizar porque põe a casa em ordem. Não espere para amanhã o que você tem que fazer agora. É um sinal de meio termo aí, não. Não tem jeito. Conserte logo. Não está pendente? Resolve. Resolve, meu filho. Passa a vida limpa diante do Senhor. Não deixe arestas. Nenhum de nós, isso vale para mim também. Não deixe arestas. Porque se Deus te chamar e você não sabe o dia, tem que estar pronto. Esses dias eu estava conversando, né? Que se a gente morrer, não deixar dívida para José. A gente estava pensando em adiantar o pagamento da nossa abençoada casa. A não deixar dívida para ele. Vida regularizada. Conversa com alguém que morre. Não, com quem morreu não, né? Com a família de alguém que morreu. Você tem que ir lá, né? E pergunta a ela, quando ela morre, que deixa a vida toda embaraçada, a dificuldade é para quem ficou vivo. Aí o pessoal diz, mas morto não tem dívida. Mas você tem honra. Ele não tem dívida, mas você tem honra. Então, passe a vida a limpo. Não fique com pendências. Não espere para amanhã. É isso que essa pessoa tem que ouvir. Se arrependa. Você está vendo exemplos de pessoas se dando mal por conta de uma vida dissoluta, e você está ouvindo o que é mais importante, o mais importante, a palavra de Deus sendo anunciada todo dia, lhe chamando ao arrependimento, e você continua a mesma pessoa? Não tem algo errado? Então, cuidado. É isso que eu diria para ela, o que a Bíblia me diz, nos diz. Irmã, eu vou passar para ele, depois para a senhora, tá? Diga, querido irmão. Não.
Diabo e Satanás? Pronto. Não tem diferença entre diabo, Satanás e o dragão. Todos eles o diabo. A besta é exatamente essa que a gente ainda não conhece, mas que já está sendo anunciada, que é fruto da ação dele. Ok? Mas não são iguais. Que mais? Mais alguma pergunta? Irmã Rosa, diga. Vamos lá. Que foi ferida e... Maravilhas operadas pelo diabo. Hã? A operação do erro. Tentar enganar. Ele não tem poder? Ele usa o poder dele, aparentemente, para fazer algo bom. Mas ao fazer isso, ele está o quê? Endurecendo ainda mais, ou promovendo o endurecimento maior do coração de um ímpio. Êxodo. Os magos lá do Egito não fizeram as mesmas coisas inicialmente que o enviado do Senhor fez? E quanto mais eles faziam, repetindo, como é que ficava o coração de Faraó? Mais duro ou mais mole? Mais duro. Então por isso que você não deve se enganar com milagres. E eu não estou dizendo que milagre não aconteça. Já falei até do nosso aqui. Era. Exato. Aquelas coisas. Mas além disso, nada. Então cuidado, viu? Esse povo que anda atrás de milagre tem grande tendência a se enganar. Quer prova bíblica? O rico e o Lázaro. Pai Abraão, manda Lázaro ir lá. Mas Lázaro estava onde? O que tinha acontecido com Lázaro? Tinha morrido. Então qual era o milagre que ele estava pedindo que acontecesse? Ressuscita. Já pensou? Você chegar no velório e o morto ressuscitar? Com a oração que eu fizer? Hein, Alex? Fiz a oração, o morto ressuscitou. No mínimo você vai olhar diferente para mim, tem um poder diferente dos outros. Ressuscitou. Aí diz, não tem nada de ressuscitar ninguém não. Eles têm a Moisés e aos profetas. Ouçam-nos. Ouça-os. É a Bíblia. Esse é o ponto aferidor. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não veem os meus milagres não. Elas ouvem a voz. Mas foi exatamente com esse milagre da restauração da besta que muitos foram atrás. E Cristo disse, não vos enganeis. Não se engane, não se engane. É a Bíblia. É a palavra de Deus sendo pregada, anunciada com fidelidade. É isso que faz você identificar de fato quem é Cristo. Tá? Diga, irmão. Sim, muito bom. O Evangelho. Exato. Com certeza.
Não tenha dúvida. É isto mesmo. Bom, vamos adiante aqui para as aplicações, tá? Diga, meu querido irmão. Pois não. Uhum. É. Isso. Ok. Tá bom? Vamos aplicar isso aqui. Primeira coisa. Não se esqueça da realidade do sofrimento que está reservado para os crentes quando se aproximam os últimos dias. Olha, querido, cristianismo não é parque de diversões. Se a sua mente está pensando isto, por favor, pare, pega o dinheiro do seu ingressozinho de volta, se você pagou, porque é de graça, mas se pagou está errado, e volte para casa para refletir sobre sua vida. Faça isso com seriedade. Mas não entre achando que aqui é um parque de diversões. Nós estamos lidando contra o dragão. Contra alguém que quer te devorar. Você tem noção disso? Então, às vezes, a gente está aqui na igreja, todo mundo vendo bem, a vida correndo, né? Um adoece, cura, por vezes algumas pessoas morrem também, mas a gente está vivendo. Você sabe que você está numa luta? Que você tem um inimigo feroz, que está em derredor, buscando a quem possa tragar? Você tem consciência disso? Então, por favor, abra os seus olhos, seus ouvidos e entenda que você não está aqui para comer, dormir e passear, para comprar coisas, para ter título. Essas coisas elas ocorrerão como fruto do trabalho, providência do Senhor, mas a sua prioridade não é essa. Você tem que viver para a glória de Deus e isso implica em vida de luta. Não é à toa que uma das figuras usadas para a vida cristã é de soldado, é de guerra. Por quê? Porque é uma luta. E nós temos um Senhor dos exércitos. Então, para com essa meninice de ficar vendo anjo onde não tem anjo e cai na realidade da Escritura, o que é dito. Porque é isto que nós precisamos. A segunda coisa importante também, à luz desse texto, e eu queria que você fosse acompanhando, olhando para ele, tá? É que você foi avisado acerca de engano. Mas como é que você não será enganado? Não será por sua própria inteligência. Será na medida em que a sua mente, consciência estiver cativa à palavra de... Porque ela é o filtro que vai te ajudar a olhar para a realidade, filtrar e saber se aquilo é verdade ou não. Então não se confie no seu pretenso conhecimento. Confie na palavra de Deus, ela é a aferidora. Sua mente cativa a palavra, olha para a realidade e tem condição de dizer, é ou não Cristo. Mas aí você está iludido, você está querendo bem-estar, você está achando que você conhece muito, vai ser enganado, meu filho. Porque isso é fruto de arrogância. E o fruto da arrogância é a queda. Então, olhe para a palavra, leia a Bíblia, medite nela, analise os últimos tempos. Cristo disse, olha, os homens sabem olhar para o céu e ver se vai chover.
Eu estou dizendo a vocês o que vai acontecer, você está dizendo que não é? Não é bem assim? Quem é que sabe mais? Quer medir isso? Então, lembre, é sua mente cativa a palavra. Ela é o filtro. Não tem melhor. Ok? Terceira coisa importante. Lembre bem que foi dado a ela o poder para falar arrogância e tal. Aí depois do milagre, um grupo seguiu, né? Quando você olhar isso aí, lembre, Senhor, eu te agradeço tanto porque eu fui um eleito do Senhor. Porque se não fosse, eu estaria nesse grupo aqui. Que misericórdia do Senhor, que compaixão com a minha vida, de não permitir que eu me unisse a esses que adoram a besta. Que livramento, que bênção. Então seja grato ao Senhor por isso. Não fique vivendo sem essa expressão de gratidão. Porque senão você estaria como tantos outros, muitos, não é? Adorando a um falso Deus. A outra coisa que eu queria que você pensasse. Esteja preparado para a morte. Havia uma frase lá no exército que a gente dizia assim: treinamento difícil, combate fácil. Treina difícil, por combate ser fácil. Em outras palavras, assim, prepare-se para o pior, que se vier alguma coisa mais leve é bônus. Mas você tem que estar preparado para quê? Para o pior. E o pior é o quê? É morrer. Nessas cenas que eu via de gente sendo torturada antes de morrer, mandaram para mim, a pessoa, ela é um momento de tamanha dor, que ela faz as necessidades, mas não abre a boca para dizer, Cristo não é Jesus, ou Jesus não é o Cristo, não é o Filho. Elas não negam. Que coragem, não é, irmãos? Chega a ser sobre-humano. E é, porque é o Espírito de Deus em nós nos dando força para resistir até o fim. Por isso enchei-vos do Espírito, e não da carne. Seja cheio do Espírito. Essa foi a ordenação do apóstolo Paulo. Antecedendo falar da armadura, ele diz, enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito, porque só assim você vai resistir firme. Porque a perseguição e a morte será o quê? Serão certas. Falei aos irmãos e disse, olha, não resista. Tem um detalhe que ficou implícito da minha fala, mas se não entender eu vou aclarar. Eu vou fazer tudo que Deus me permita em sua palavra. Ok? Então esse grau de submissão tem um limite. Qual é o limite? Tudo que Deus permite em sua palavra. Não é a submissão cega. É a submissão orientada pelos preceitos da palavra. Então negar o Senhor não podemos. Dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus não podemos. Dizer que Deus não existe não podemos. Parar de cultuar não podemos. Parar de falar não podemos. Então tudo que não se constituir em desobediência a Deus, eu vou me submeter. Ok? Este é o limite. E finalizando, irmãos, ele diz no verso 10, a parte final, né? Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Senhor, dá-nos graça para perseverarmos fielmente até o fim. Dá-nos graça, Senhor. Tão difícil, né? Nossos próprios pecados, as ações do mundo, o sistema todo aí contra Deus, tão difícil. Ó Deus, dá-nos graça. E aqui nós temos uma rica doutrina da perseverança dos santos. Sabe por que a gente persevera? Porque Ele persevera em nós. Mais uma vez, uma razão para a gente agradecer ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de todos nós, nos ajude. Se Deus permitir, no próximo encontro a gente vai ver a outra manifestação aí
concluindo o capítulo de número 13. Tá bom? Deus abençoe a todos ricamente. Vamos ficar de pé, orar, encerrar. E aí a gente já se despede dos nossos irmãos da internet, porque teremos um momento aqui para os membros da igreja. Não vão embora para a gente fazer a leitura do edital, tá certo? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, graças te rendemos por tua palavra, viva e eficaz. Graças te rendemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E este cuidado se mostra na medida em que nos deu a tua palavra, nos deu o teu Espírito, os sacramentos, a comunhão dos santos, tantos recursos espirituais, ó Deus, a fim de que possamos, no Senhor, perseverarmos até o fim. Ajuda-nos nisso. Também pedimos que o Senhor nos leve a todos em paz para casa, nos dê descanso nessa tarde, preparando-nos para o culto ao Senhor. Assim rogamos e fazemos em nome de Cristo Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.